a superestrutura, entende? Então, a gente vai ter um paralelo muito forte entre a infraestrutura, vai ser todas as relações de trabalho que modificam e moldam a sociedade, e a superestrutura são esses pilares, que é a cultura, a religião, a política, etc., que vão ser diretamente afetados pela infraestrutura e os meios de produção que acontecem na sociedade. E eu pergunto, isso é igual para todas as sociedades? Não. Por quê? Cada sociedade tem suas dificuldades, sua cultura, sua indústria, seus gestores. Então, tudo tem uma diferença. Também, literalmente é isso. Professor, Agora, opa, pode falar. o Zoom da Águeda, né? Tá pedindo senha. Acho que estranho. Pediu de vocês também senha? A minha Senha. não pediu, Não, só pra... O meu foi só colocar o nome. Quer cobrar dela, né? Como é? Tem um negócio aí com... Aqui não pediu, não. Estranho. Ela para entrar normal. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu mando para ela de novo aqui. Um minutinho, gente. Aqui. Não, nossa, não foi tudo. Vou colocar isso aqui, ver se dá certo. 07. Pronto, vamos lá ver se ela consegue. Sim, onde é que a gente estava, hein, gente? Sobre as questões, né, que tem em cada sociedade. Pois bem, apesar dessa semelhança, dessa diferença, quer dizer que existe, né, porque cada superestrutura de cada sociedade vai ser diferente, ele vai identificar que dentro das sociedades capitalistas existe uma coisa em comum, que é o fato de que todas essas sociedades capitalistas elas vão ter em comum o fator que a sociedade complexa capitalista ela vai ser sempre moldada pelas relações de trabalho. E aí ele vai começar a identificar que essas relações de trabalho elas não são feitas num processo meio justo. Na verdade, nada justo. Porque ele identifica, principalmente como ele é inserido na Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, ele vai montar uma série de comparações em relação a isso. Porque como é subdividido, como a gente vê em Marx, a sociedade capitalista, em classes? Como é que ela é dividida? É dividida em dois tipos de classe. Quais são elas? Os operários, fábricas e os burgueses. Sim. A burguesia e o proletariado. Justamente isso, a burguesia e o proletariado. E o que ele identifica dessa relação de trabalho? Troca do trabalho, da força de trabalho por dinheiro. Perfeito. E aí ele começa a falar sobre o primeiro conceito que a gente aprendeu, importantíssimo que vocês têm que ter em mente, o conceito de mais-valia. O que significa mais-valia? É a divisão de lucros. E ela é feita de forma justa? Injusta.
Por quê? Porque boa parte do dinheiro fica com os donos dos meios de produção e o operário só recebe o suficiente para sobreviver. Correto. Sendo que o que produz a riqueza é o trabalho, né? No Correto. caso, E o proletariado. deixa eu perguntar para vocês, gente. No momento que eu tenho isso, desse meio de produção, isso propriamente dito, qual é o paralelo que eu posso fazer em relação a essa crise econômica que a gente vai fazer? Vai ocasionar, na verdade, que a gente tem escapatória. E algumas empresas vão quebrar e muitas pessoas vão ficar sem emprego. E o porquê que a gente pode dizer que a mais-valia, se eu disser para vocês, gente, a mais-valia existe até hoje. Vocês acham que essa mais-valia existe até hoje? Sim. E por que vocês acham que não acontece uma revolução, por exemplo, do proletariado dentro da concepção de Marx? O que impede as pessoas de... Por causa da alienação. Perfeito. E o que seria alienação? E o que seria alienação? Eles estão presos assim dentro do processo de produção e necessitam daquele pouco para sobreviver. Por isso que eles não podem sair daquele ciclo de produção. Justamente. A alienação, ela seria justamente esse estado de não consciência, né? E como é que, para Marx, como é que o trabalhador e o indivíduo, ele consegue esse estado de consciência? O que é que vocês acham? Como é que a gente consegue ter consciência sobre a nossa realidade? Quem é que fala aí? Não, podem falar, gente. Para vocês, como é que a gente consegue sair dessa alienação? Como? Eu acho que estudando, talvez. Claro que eu não sei, eu acho que a resposta não seria essa. Só que é uma solução. Tem mais? Eu acredito. Ai, meu Deus, isso aqui tá no. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou perfeitamente. Certo. Para a gente poder enxergar, né, embora nós estamos nesse contexto de alienação, eu acredito que esse pensamento de ver realmente a realidade vai por meio do senso crítico e também como os filósofos faziam, de você se questionar. Acredito que nós conseguimos sair dessa alienação quando a gente para de fazer o que todo mundo está fazendo, para de seguir essa linha que todo mundo vai seguindo, você para e se questiona, tá, eu estou fazendo isso, mas por que eu estou fazendo isso? Eu gosto disso, mas por que eu gosto disso? Acho que nesse pensamento retrógrado a gente vai quebrando essa alienação e querendo realmente saber o porquê das coisas, né? Totalmente. Total, os dois estão super corretos, porque, assim, para Marx, a gente começa a quebrar essa alienação quando o trabalhador começa a entender como é feito esse processo de produção, né? Vocês se lembram que a gente falou na terça-feira que grande parte desses trabalhadores, para Marx, eles não tinham nem consciência daquilo que eles estão produzindo, né? Eles iam fazer o trabalho, recebiam o salário mínimo deles e aí foi. E isso é um processo que meio que replicava essa alienação propriamente dita. E aí, quando ele começa a desenvolver isso, esse raciocínio, ele identifica que a mudança dessa realidade, ela só dá através dessa consciência e só dá através desse processo de luta de classes. Porque no momento que o indivíduo ele cria consciência, ele começa a não aceitar mais essa realidade, correto? E aí realmente ocasiona a luta de classes. Mas essa luta de classe, nem propriamente dita, ela pode ser
apenas por revolução. A gente tem nuances dessa luta de classe. Por exemplo, quando a gente leva para o pensamento do direito trabalhista, o que vocês identificam do pensamento de Marx que é o direito do trabalho, por assim, do direito do trabalho brasileiro, por assim dizer? O que vocês já viram de Marx, o que vocês acham que de impacto ocasiona? Assim, um dos efeitos que eu vejo é que, como o Marx ele foi questionador, né? Tipo assim, aquele obreiro, ele vai montando um carro que é caríssimo e no final ele recebe um valor ínfimo, né? Diante do produto que ele produziu, certo? E hoje nós vemos como reflexo disso, né, esse questionamento que já tem algumas profissões que ganham comissões, que ganham valores em cima daquilo que é apurado, não só aquele valor fixo por mês, mas realmente visa assim, o produto que foi vendido, eu também produzi esse produto, então eu também tenho direito a esse lucro. Correto. Como? Correto, total isso. Além disso, o Marx ele identifica e ele dá diversos exemplos na obra dele de... Só um minuto, gente. Só um minuto. Tá bem. Um processo de estranhamento. Ô, minha linda. Só um minuto, tá, gente? Tudo bem, professor. Próxima semana eu tô falando para vocês a data correta, porque eu ainda não sei se vai adiar ou não, tá certo? Mas não se preocupe não, que próxima, até quarta-feira, eu aviso para vocês. Tá bom? Não se preocupe não, vou tomar a lista que vocês mandam, não vou esquecer não, viu? Mas vamos rezar que esse fenômeno acabe logo. Tá bom? E não deixe de levar sua criança para o IPRED não, viu? Para tratamento. Tá sim. Não, tá sim, tá aberto. Tá bom? Até quarta-feira eu ligo para todas vocês, tá bom? Tá. Que é isso, qualquer coisa pode me ligar. Desculpa, gente, era uma mãe do IPRED querendo saber dos cursos de profissionalização que a gente dá. Aí você já começa a ver a roda viva do efeito coronavírus. Sim. Verdade. É muito preocupante mesmo, porque a gente não sabe, né, quando a gente vai voltar e as pessoas começam a ficar desesperadas, né, emprego, né, e é literalmente isso, gente, é o efeito Verdade. disso, mas enfim, vamos acreditar que tá tudo certo. Mas enfim, além disso que tu falaste, que é totalmente certo, o que ele vai colocar e vai dar exemplos disso na obra dele é que a própria questão da carga horária de trabalho dos proletariados. Ele vai questionar isso também. O que ele vai fazer quase fosse realmente um trabalho analítico mesmo de como essas relações de trabalho se dão. E ele vai colocar em pauta isso. Isso que é o bacana do Marx, porque eu não sei se ele almejava isso, mas ou previa que isso ia acontecer, mas a obra que ele constrói acaba instigando os trabalhadores a terem consciência do que eles estão vivendo. Isso que é o bacana. E é por isso que vocês vão identificar muito esse pensamento de Marx dentro do direito trabalhista. Se a gente vê bem, o direito do trabalho, por exemplo, o sindicato trabalhista, é uma coisa extremamente recente na nossa história brasileira. A gente pode ver que os nossos direitos trabalhistas eles começam desde a época de Vargas. Vocês se lembram de Vargas, Getúlio Vargas? Bem história isso. E acaba culminando muito na Constituição de 88, que é justamente a Constituição que é positiva a todas as leis trabalhistas que tem hoje, que é óbvio que modificados no decorrer do tempo, mas a gente tem com a Constituição de 88 a afirmação dessas leis trabalhistas. E muito tem a ver isso com Marx. Porque no momento que você possibilita a construção de sindicatos trabalhistas, você possibilita o quê para os trabalhadores? Quem está em ciência política aí, que está aprendendo sobre Maquiavel? Tem várias opções. Como? Obrigada.
No momento que você tem sindicato, e aí é interessante porque, para Marx, ele diz que os donos de fábrica não gostam do sindicato. Realmente não gostam mesmo, não. Por que vocês acham que eles não gostam? Porque os trabalhadores eles estão unidos nesse sentido. E eles unidos, eles têm uma força muito maior. É diferente de apenas um trabalhador ir lá negociar com o seu chefe e vários, tipo assim, digamos, um setor inteiro e negociar. Porque se aquele chefe ele não ceder um pouco sequer, aqueles trabalhadores, deixando um setor de funcionar, vai debilitar a empresa, vai debilitar aquele órgão que eles fazem parte. Correto, correto. Kelvin, você concorda com isso? Você está conseguindo ouvir bem? Como é que tá? Ela conseguiu entrar, Kelvin? Dê um oi. Ela tá aqui na sala. Mas é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. O interessante da gente pensar realmente o sindicato, e é bem como você falou, porque o sindicato ele dá poder de mobilização. No momento que você cria um poder de mobilização, você cria uma consciência coletiva. É muito mais fácil controlar pessoas divididas, separadas, do que pessoas unidas, certo? E a gente vê muito bem isso, bem na história da ciência política e da sociologia. A gente tem aí, eu coloquei até os filmes para vocês assistirem e tal, mas é bem notório isso. Sendo que aí, Marx O que é que Maquiavel falaria disso? Pode falar, pode repetir. O que é que Maquiavel falaria disso? Pois é, Maquiavel, se tivesse no governo de Maquiavel, na verdade, ele diria para extinguir o sindicato, nem permitiria que os sindicatos existissem. Porque ele jamais permite, dentro da concepção de Maquiavel, isso seria um obstáculo ferrenho para a legitimidade do governo, do controle, entende? Dentro do pensamento de Maquiavel, se a gente fazer esse paralelo, ele não permite jamais que algum tipo de ferramenta meio que rache a legitimidade do governante. No caso de Marx, seria o dono da empresa. Porque ele é colocado em xeque, né? No momento que o proletariado tem a ciência que dentro dessa mais-valia ele não está recebendo adequadamente perante o que ele está trabalhando. Porque o que acontece? Esse processo, esse mecanismo do capitalismo, ele facilita que o proletariado ascenda socialmente. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O capitalismo, dentro do olhar de Marx, possibilita a ascensão do proletariado? Dentro do olhar de Marx, ele serve justamente para alienar a pessoa de forma que ela não possa entender socialmente. Justamente. Porque justamente... Pode falar, Marcelo. Pode falar. Eu acho que é possível ascender socialmente a partir do capitalismo. Dentro do capitalismo é possível sim. É possível sim. Sendo que no olhar de Marx, quando o proletariado ele está sujeito a essa alienação constante e tá contente que ele está ganhando salário mínimo, etc. e tal, porque ele acha que ele é apenas isso, dentro da concepção de Marx, isso impossibilita que o proletariado ocasione uma ascensão. Porque ele vai viver um sistema que é quase impossível ele sair desse sistema, dentro do olhar de Marx. Mas se você fizer esse paralelo com o capitalismo que a gente vivencia, é lógico que é possível. Porque os meios de produção a qual nós temos na atualidade, eles meio que possibilitam que as pessoas consigam ascender a algum nível diferente. Não é fácil, mas é possível, certo? Mas dentro dessa ótica de marxismo... Dentro do contexto histórico dele, né? Isso. Dentro do contexto fabril. Pensem sempre no paralelo, gente, que a gente colocou na terça-feira. Como se o Marx falasse dentro de uma fábrica, entende? E dentro dessa fábrica, esses trabalhadores vão todos os dias trabalhar
e ficam naquela roda viva, como a gente fala nos tempos modernos, do Charlie Chaplin, etc. E aí, o que acontece? Ele acaba não desenvolvendo realmente uma consciência plena do que ele está fazendo. Então, ocasiona que ele, enfim, vai replicar todos os dias e o dono da empresa vai ganhar a fortuna dele e o proletariado vai ficar naquela vida o resto da vida. Mas aí o Marx ele vai colocar um pensamento que comunga muito com Emile Durkheim, por exemplo, quando a gente fala em solidariedade orgânica. Qual o paralelo que a gente pode fazer do pensamento marxista com o Durkheim na solidariedade orgânica? O que é que vocês acham? A solidariedade orgânica bota que da divisão de trabalho, né? E que é tão dividido que a sociedade acaba se tornando um órgão que depende, as pessoas dependem umas das outras, mas indiretamente dentro da Correto. sociedade. E qual o paralelo que a gente pode fazer com esse pensamento do Marx dentro do sistema capitalista? Funcionaria da mesma forma que a sociedade, uma solidariedade orgânica em que as tarefas são divididas. Sim, com certeza. E é nesse ponto que o Marx vai questionar muito o funcionamento da sociedade capitalista. Por quê? Porque ele coloca que, beleza, o dono da fábrica é importantíssimo porque ele está injetando capital, certo? Mas a fábrica nunca existirá se o proletariado não existir também. Quem é que vai fazer o trabalho braçal? E é isso que ele vai colocar em xeque a todo instante. E é isso que ele vai influenciar nitidamente o direito trabalhista. Entendem? Por que durante tanto tempo se ecoou contra o direito trabalhista? Porque no momento que você dá direito, no momento que você dá voz ao trabalhador, você ocasiona o quê? Uma mudança, né? Uma consciência. E é isso que o direito que vocês vão aprender no direito do trabalho, ele vai ocasionar. Quero muito que vocês leiam um artigo que eu coloquei no portal, gente, para vocês fazerem realmente esse paralelo, tá certo? E eu quero perguntar para vocês, bem, já a gente retorna esse ponto do direito do trabalho de Marx, e aí vamos entender um pouquinho também do que ele propõe, porque o que acontece? O Marx, ele não apenas não critica, né? Não apenas não critica o sistema capitalista, ele vai dar uma opção para o sistema capitalista. Qual é essa opção que vocês viram nos vídeos? Renata, Marcelo, Kélvia, qual a opção que ele dá para superar o sistema capitalista? Deixa eu não. Como? Qual é, gente, a opção? O que vocês acham que é? Qual a opção que ele dá para a gente superar o sistema capitalista? Vamos lá, Renata, Geraldo, Marcelo. Como? Ele vai propor, né, gente, na verdade, uma mudança de toda uma sociedade, que seria a ida ao comunismo. Eu posso dizer que na história do mundo, eu tive sociedades comunistas. O que vocês acham? Tiveram sociedades socialistas, né? Mas não comunistas. Quem mais? Eldo, o que você acha? Geraldo, vai. Ainda tem países e tal, tentam, da sua forma, reproduzir o que foi a teoria, né? Só que é de uma interpretação que não é o que a gente está estudando aqui. E como vocês falaram,
a gente teve o exemplo, né, de sociedades socialistas, sendo que mesmo na teoria de Marx isso muda um pouco. Por que para Marx, a gente tendo como exemplo a teoria de Marx, meio que até essas sociedades não se encaixam nessa teoria? O que é que vocês acham, Marcelo? Renata? Por que que elas não se encaixam nessa... Isso. Vou ver se o outro lado. Alô? Professor, Opa, tá escutando? Tem alguém com áudio ligado eu acho que que tá com ruído, eu acho que é sendo o que não tá falando Aeldo. nada. Eu acho que é o Aeldo. Aeldo, confere depois aí, pronto. Confere depois teu som que tá saindo alguma coisa. Não sei quem seja, mas enfim. Mas vamos lá, Marcelo, Geraldo, Renata, me respondam aí. Quem, assim, quero que todos respondam, na verdade, gente. Vamos O interagir. senhor poderia repetir a pergunta? Por que dentro... Agora tá travando aqui. Eu Tá não tô escutando travando? nada. Tá me escutando, Renata? Tá me escutando? Tá travando um pouco, professor. 1, 2, 3. Pronto, voltou. Tô pronto. Vamos lá, interagir, gente. Deixa eu fazer essa formação. A gente está falando que a gente sim teve exemplos de sociedades socialistas, mas perante a teoria de Marx, até esses exemplos de sociedades socialistas não necessariamente seguiram o padrão que Marx planejou. Por quê? O que vocês pensam? Por que ela não seguiu a própria teoria de Marx? Porque o Marx, ele falava que tipo, só um minuto, só um minuto. Tá. Eu acho que pela escassez dos recursos e o autoritarismo dos governantes. Também. Quem mais? Vamos resolver. Professor, é porque ele falou na teoria e tal, que para um país ele fazer uma revolução, para o operário, para o proletariado começar a enxergar e ter a sua ascensão, precisa primeiramente ter uma sociedade capitalista e uma sociedade industrial, uma sociedade que realmente seja movimentada com isso. Porque não pode simplesmente um país, uma sociedade que vive de pobreza, do nada virar uma sociedade socialista comunista. Não dá certo fazendo assim. Segundo, assim, indo pela regra dele, né? É literalmente isso. É total isso, Geraldo. A gente vai bem para esse caminho. O Marx, é isso que vocês vão perceber, ele tem uma teoria muito sofisticada. A gente vê muito hoje em dia, e há algum tempo, né? Muita gente levantando a bandeira, sou marxista, viva o marxismo. E, com certeza, a grande maioria dessas pessoas, vocês podem ter certeza disso, não entendem o que Marx estava falando. Meio que deturpam aquilo que ele fala. Marx, na verdade, ele dá uma receita de bolo. Literal, uma receita de bolo para a gente chegar até o comunista. Porque é isso que vocês vão ter que ter em pauta também. O comunismo e o socialismo são coisas distintas, certo? A gente vai abordar já isso. Para ele, e é isso, a gente tem que ter muita consciência disso, para ele, para chegar até a questão do próprio socialismo, é como tu colocaste. Ele teria que primeiro partir de uma sociedade quase feudal, vamos colocar como a Rússia, certo? A União Soviética, que durante muito tempo foi uma socialista. Ela saiu do governo total feudal e ingressou diretamente no governo socialista, como você está colocando, Geraldo. Sendo que a diferença, ela saiu da sociedade feudal para a teoria de Marx, ela teria que ter tido uma seção capitalista. Para Marx, o governo socialista ele só seria instalado numa sociedade que tem uma alta complexidade de uma sociedade capitalista. É como se os Estados Unidos
Os Estados Unidos, que é o exemplo total da gente de capitalismo, chegasse a um ponto onde o capitalismo em si não faria mais sentido. E aí seria instalado, então, o governo socialista, o que ele coloca como se fosse a ditadura do proletariado. Por que ele disse que precisaria ter a ditadura do proletariado? O que é que vocês acham? Por que ele fala isso? E ele fala com esses termos, ditadura do proletariado. Por quê? Por quê? Porque os donos dos meios de produção não aceitariam isso pacificamente. Correto, correto. Porque essa ascensão, mesmo que democrática, ela ia meio que quebrar toda aquela vigência que estava pré-estabelecida nesse período. E aí precisaria dessa ditadura do proletariado, que seria o governo socialista. Por pensar realmente em ditadura do proletariado, a gente realmente teve. A gente teve a União Soviética, a gente teve Cuba, a gente tem a China, mesmo com a abertura capitalista em termos econômicos. Mas realmente, se a gente for a grosso modo da palavra, nós nunca tivemos um governo socialista nos parâmetros de Marx. E por que tanto se fala de comunismo? E aí a gente vê como as pessoas não têm noção do significado das palavras, da nomenclatura. Quantas vezes vocês já escutaram aquela pessoa é comunista, pô, o comunista come criancinha, escuta de tudo, né, dos comunistas. Tenho certeza que vai. Quem já escutou alguma coisa, alguma palavra efadonha de comunista aí? Eu escutei, a gente escuta todo dia, na verdade, na internet vendo o povo, né? E é muito engraçado, né? Porque eu morro de rir. Porque, com certeza, as pessoas não têm a ciência do que é o comunismo, né? Porque ele é literalmente uma coisa que nunca ocorreu. E talvez nunca ocorra, gente. Porque o comunismo... Professor, Opa, oi, Elton. Pode falar. é interessante, né, que o comunismo, interessante é o comunismo, né, que ele teve pouca relevância na história, né, no sentido de países que adotaram, mas hoje em dia parece que é um inimigo virtual, né, tornou-se um inimigo na atualidade, assim, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, se fala muito comunismo hoje em dia. Total. E eu ouço dizer, gente, eu particularmente estou me sentindo muito intrigado, porque eu nunca vi tantas temáticas da sociologia ecoarem tanto. Eu não sei se vocês estão sentindo isso também, mas eu acho o máximo, né? Porque pelo menos coloca o assunto para a gente abordar diversas vezes. E é bem isso mesmo. A gente vê a temática do comunismo hoje, meu Deus, como se fosse um inimigo quase presente, né? E, cara, é uma coisa tão louca. E eu acho muito preocupante, porque você escuta isso não só da sociedade, mas de até políticos, né? Gente, como assim as pessoas não têm nem a consciência o que significou esse comunismo? Porque a gente teve em pauta o comunismo e o que significava muito na época da Guerra Fria, onde a própria União Soviética nem buscava esse comunismo, porque você tinha uma ditadura de Stalin ali, altamente opressora, que não seguia em nada o que Marx queria. Porque o que significa comunismo? Vem de comunhão. O que significa comunhão para vocês? O que significa comunhão, Aeldo? Todo mundo É vai ajudar, em geral. Compartilhamento. Compartilhamento. E, cara, quando a gente começa a entender sobre o que o comunista quer propor, porque para Marx o comunismo seria o Estado onde todos nós viveríamos em paz, onde as classes sociais viveriam em paz. E essas classes sociais deixariam de existir, entende? Por exemplo, eu acho que eu coloquei até esse exemplo no vídeo que eu postei no portal. É como se o médico e o gari, eles ganhassem a mesma disputa em hierarquia. Vocês acham que seria possível isso? O que é que vocês acham? Vocês acham que a gente conseguiria um dia ser comunista? Ter um governo comunista? Eu acho que não, porque o capitalismo já está tão... já foi impregnado, digamos assim, já enraizou.
E tipo, entre o capitalismo e o comunismo, é mais aceitável o capitalismo suas opções de vida, digamos assim. É muito difícil, total, assim, a gente tem que refletir que é muito difícil a gente pensar em uma sociedade comunista, muito pelo fato, como tu colocou, no decorrer de toda a nossa história, as noções do capitalismo, as noções de formação social da sociedade capitalista complexa, imaculou muito o indivíduo e a própria sociedade. Ou seja, os meios de produção que estão adequados na nossa sociedade meio que moldam isso. Sendo que Marx, ele dizia, e é isso que talvez a gente pode dizer que Marx não tenha pensado, a gente pode ousar a dizer, né? Enfim, colocar o que esse grande fenômeno aí fez. A gente pode até dizer que ele talvez não tenha pensado que o capitalismo ele tinha um poder de mutação muito grande. O que é que significa isso? Para Marx, o capitalismo ele ia sofrer diversas crises no decorrer do tempo, da história, como realmente sofreu, como ele está sofrendo agora. Sendo que ele não imaginava que o capitalismo poderia ter um poder de mutação muito grande, o quê? Se reinventar. Por exemplo, se a gente pegar para a nossa realidade atual desse fenômeno, quarentena, não comercialização, todos os incentivos que os países, o G20 aí fez hoje, vocês acham que o capitalismo pós esse fenômeno vai morrer? O que é que vocês acham? Ele não Eu vai acredito morrer. que não, professor. Com certeza não. Vai mudar. Ele vai ficar mais forte, na verdade. Na verdade, é justamente isso, Eu gente. acredito assim que, Pode falar. assim, nós já vemos hoje aqui no Ceará, em outros locais, que, por exemplo, tinham restaurantes que não faziam iFood, né, não faziam entrega em domicílio. E para poder sobreviver a essa crise econômica, já estão fazendo. Então, assim, a necessidade de ter essa lucratividade faz com que as próprias empresas vão se reinventando e acompanhando essa mudança do capitalismo, né? Como eu vou fazer para vender o meu produto? Ou o que pode ser considerado um produto hoje? Nós temos serviços e serviços que antes não eram considerados, né, geradores de recursos financeiros. Totalmente. Acho que Pode falar, Marcelo. nos anos 70, com a contracultura, as pessoas começaram a arranjar meios de burlar o capitalismo e depois já tinha venda de calças rasgadas no estilo hippie e o capitalismo ele absorve essas coisas. Tudo que acontece arranja uma forma diferente de vender, né? Total. É bem por isso mesmo. Kélvia, tu ajeitou o teu microfone. Eu queria te ouvir também. Queria escutar a tua opinião. Por favor. Se puder, liga o teu microfone. Para gente escutar, para participar aqui. Por favor, Kélvia. É bem isso, gente. Porque o capitalismo meio que se reinventa. Aqui, ó, para vocês verem aqui. Quem tá na porta aqui. Se escutarem algum negócio é por causa do Apolo, viu? Literalmente isso. Ele vai se reinventar e vai se modificar no decorrer desses fenômenos. O fenômeno do coronavírus, propriamente dito, pronto, cara, qualquer coisa tu coloca no chat. Eu queria até que tu colocasse alguns debates também, alguns pontos que tu acha interessante de estar colocando em pauta aqui, sobre essa própria reinvenção do capitalismo no fenômeno do coronavírus. Sim, a gente está vivenciando outra crise mundial, na verdade. A pandemia ela não é só do efeito de saúde, ela é do efeito econômico também. E é por isso até que o nosso presidente ficou tão ansioso, né, em relação a isso. Mas, erroneamente, fez de uma forma muito bizarra essa explanação. Mas o que acontece? Mesmo após o passado desse fenômeno, dessa crise, com certeza o capitalismo vai se reinventar. E é bem como você colocou. Os restaurantes são uma prova viva disso. A sobrevivência ocasiona que a gente sempre procure meios para se reinventar e se fazer presente dentro da sociedade capitalista.
E é isso que a gente tem que colocar em pauta, que com certeza o Marx não pensou nisso. Porque ele começou a identificar, e ele identifica isso na análise dele de mercado. E ele via e acabou analisando isso com a própria estruturação dos produtos. Ele começa a analisar os próprios fenômenos que surgem de acordo com a sociedade, como ele analisa os produtos propriamente dito. E aí a gente vai ter no nosso slide, voltando para o nosso slide aqui, querido, aqui, que a gente colocou as 3 nuances do que ele identificou do valor de produção. O que seria o valor de uso na teoria de Marx? Responda aí, o que é o valor de uso? O valor que o produto tem em efeito prático. Como? Exemplo. E a utilidade que ele tem no dia a dia. Perfeito. Perfeito. Além disso, o valor de uso, ele ocasiona, o que significa isso, né? Que, por exemplo, você vai comprar um produto e esse preço ele vai ser intimamente ligado à utilidade dele. Qual a diferença dele para o valor de troca? O que consiste o valor de troca, gente? O valor de troca seria a qualidade e o meio que foi utilizado para fabricar aquele produto. Perfeito. E o fetichismo de mercado, o que seria? O fetichismo de mercado é mais interessante. O feitiço de mercado é mais relacionado com o nome da marca, ou seja, o peso que um determinado objeto tem, não pela utilidade dele, mas pela marca que ele carrega, né? Com certeza. Isso daí, gente, a gente pode fazer um diverso paralelo pelo fenômeno que a gente sabia. Eu não sei se vocês estão se sentindo muito instigados em fazer os paralelos do que a gente está aprendendo com o que a gente está vivenciando. Como é que está sendo essa vivência aí? Quero escutar um pouco vocês. Como é que vocês estão encarando e analisando esse fenômeno que vocês estão vivenciando de quarentena? Isso daqui que a gente está vivenciando aqui numa TV com os meus alunos, para mim já é um fenômeno altamente à parte. Quero escutar vocês. Como é que está sendo essa vivência de vocês? O que é que vocês estão analisando em termos de fenômeno sociológico? Assim, professor, nesse momento, eu vejo que a tendência da maioria das pessoas estava sendo focar nas questões ruins, né? A preocupação com a saúde, a preocupação também econômica, porque não só pela questão das empresas, mas, digamos, pessoas que podem perder seus trabalhos e aí as famílias que dependem desse salário já não terão como se sustentar e pessoas que já não morreriam nem de corona, né? Morreriam de fome mesmo, assim. É uma consequência muito grande. Mas, com o passar dos dias e também buscando a questão da calma, né? Eu vou analisando sociologicamente que, nesse momento, é como se o mundo, de uma certa maneira, parou e nós estamos podendo viver outras áreas que nós não conseguíamos tanto. A questão do convívio familiar está sendo algo muito intenso, né? Você parar para realmente ver o que o outro está precisando, porque isso tá uma coisa muito gritante hoje. E, assim, até se reinventar na questão dos estudos, do trabalho. Lembro que em outros momentos seria inquestionável essa questão de você precisar estar lá para poder estar trabalhando, para poder estar recebendo. E até uma crítica que eu tenho notado é que, em relação aos trabalhos home office, por as pessoas não estarem lá, acaba existindo ainda mais trabalho, porque você tem que comprovar que você está trabalhando, você tem que comprovar que você está estudando. Então, existe uma cobrança maior. Aí, assim, isso tudo vai mudando as pessoas, moldando as pessoas, para que a gente também possa lidar com essa pressão, né, que existe, de modo que, assim, é melhor trabalhar em casa, porque eu estou na minha casa, estou no meu ambiente de conforto, mas, por outro lado, eu estou sendo mais cobrado. E as empresas, como elas se sentem seguras, elas vão preferir contratar pessoas que trabalham em home office ou pessoas que estão lá presencialmente? Isso tudo vai sendo questionado, né? E vai mudando os objetivos da sociedade. Assim, particularmente nessa quarentena, inclusive, estou tendo tempo para fazer esporte, que era uma coisa que era muito difícil para mim,
devido à minha rotina de estudo, de estágio, de muita coisa para fazer. E agora, porque o mundo parou, estou podendo ter esse tempo de fazer exercício físico. Então muda muita coisa. Totalmente. Quem mais, gente? Quero escutar mais vocês. Que a Vai, questão da Marcelo. polarização, né? Eu vi alguns deputados de ambas ideologias, esquerda e direita, na mesma direção de projetos. Acabou que a doença ficou mais importante do que a própria ideologia deles. Sim. Quem mais? Quem mais, gente? Geraldo. O único problema dessa situação é que mesmo com todo esse risco, com toda uma pandemia, tipo, todos os países estão tendo essa doença, aqui no Brasil ainda tem essa briguinha entre esquerda e direita, com principalmente que a gente pode perceber, tipo assim, totalidade. É a direita falando coisas absurdas, dizendo que é culpa dos comunistas. É uma coisa absurda. E isso tem que ser deixado de lado, porque não se trata mais de política, se trata de saúde pública. Esse é a coisa que mais revolta, porque as pessoas continuam brigando entre ideologia, sendo que a preferência agora é saúde, e não briga. A que eu estava colocando aqui, vocês estão lendo, ó, tem muito a ver com o socialismo também. Acho que tem a visão empresária como saída. Também. São todas essas nuances que vocês estão bem colocando. Eu gosto muito de escutar vocês, pessoal, e vou insistir no nosso próximo encontro, viu? Eu quero que vocês mais participativos, tá certo? Ou seja, pelo chat, ou seja, pelo áudio, eu prefiro pelo áudio, mas quem, enfim, não quiser falar, pode colocar pelo chat, que a gente respeita todo mundo. É importante, eu gosto de escutar vocês, porque são todas as nuances e vocês literalmente, gente, estão vivenciando um fenômeno sociológico. Literalmente. Porque por mais, por exemplo, se a gente se ater a Marx, o capitalismo ele vai se manter, mas as relações de trabalho vão modificar. Principalmente pós-coronavírus. Você não acha? Eu acho que advogados trabalhistas, então, vão lucrar bastante pós-coronavírus. Vocês não concordam? O que vocês acham? Com certeza. Assim, o que pode estar acontecendo, que ainda não está sendo de conhecimento de todos, né? Mas pessoas que já estão perdendo seu emprego, e aí, atualmente eu estou estagiando no escritório trabalhista. E, embora os prazos tenham cessados, ainda não começou a demanda desse coronavírus, mas, assim, a gente já pode imaginar a questão das verbas rescisórias, se as empresas não vão ter como pagar. Quando acontece de um trabalhador estar vinculado a mais de uma empresa, 3 empresas, a primeira falha, aí você vai cobrar a segunda e vai cobrar a terceira. Todo esse efeito dominó que, assim, o trabalhador ele tem como se respaldar atualmente, principalmente porque, embora a reforma trabalhista tirou algumas questões, como a questão da hora intra-jornada e tal, mas ainda tem muito a ser assegurado pelo trabalhador, para poder ter os seus direitos assegurados mesmo. Vocês Assim, a conseguem justa ver causa, por exemplo. total, Nesse momento, uma pessoa doente, né? total. Tu consegue enxergar o paralelo do pensamento de Marx e a mudança dele em relação a esse próprio direito? Porque o que acontece é o seguinte, a gente vê isso paralelo que eu quero que vocês façam, viu? E esse fenômeno coloca muito em xeque isso, viu, gente? O paralelo do direito trabalhista, o fenômeno de Marx e o fenômeno coronavírus, a gente pode fazer um paralelo gritante entre esses três dentro do pensamento dentro do pensamento socialista como um todo. O Matheus aqui está falando que a internet dele está muito lenta, mas hoje a internet está lenta mesmo, né? Também é porque todo mundo está acessando, né? Mas enfim, mas tá dando para entender, né, gente? Pelo menos eu estou entendendo vocês perfeitamente. Enfim, e é isso que eu acho legal de vocês começarem a refletir sobre esse fenômeno e sobre o que a gente está aprendendo aqui, que não é propriamente
apenas entender o marxismo propriamente dito. Eu quero que vocês compreendam que o marxismo ele é muito presente ainda dentro da sociedade. Vocês colocaram que dentro desse fenômeno do coronavírus, a gente vê um embate muito grande político, né? Não sei quem foi, acho que foi você, né, Geraldo, que falou isso. E é verdade, porque você acaba politizando, não que seja errado você politizar um fenômeno, porque os nossos fenômenos sociais são, por natureza, fenômenos políticos, mas no momento que você politiza um fenômeno de saúde em prol de armamento de campanhas, etc., aí é outro contexto. Mas o que a gente pode analisar muito é, literalmente, como um fenômeno de saúde, ele meio que transmigra para diversos outros setores, como é o caso do econômico. Econômico e social, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu não estou indo para o IPRED, eu estou 15 dias afastados, ver se eu não me contamino. Ainda não me contaminei, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, vamos nos contaminar, mas enfim. Mas tirei 15 dias de férias, mas estou sempre comunicando com o IPRED. Você sabe quantas famílias vieram hoje para o IPRED? Hoje a gente teve um atendimento de quase 2.000 crianças na porta do IPRED. A gente atende 100 por semana, por causa da questão do alimento. Vocês acreditam, gente? E aí a gente começa a entender diversas lacunas, né? E começa até a entender o que o Marx estava querendo falar. Na maioria, os nossos famílias que são atendidas lá são autônomos. Como é que esse autônomo vai sobreviver? Né? Porque ele está vivenciando essa roda viva do capitalismo, né? E ele não tem condições para se autorreger. E a gente vê que o governo está estudando algumas medidas, né? Como uma renda fixa, né? Se eu não me engano, foi R$200. Me corrija se eu estiver errado, o que eu estava lendo. Foi R$200 que o governo propôs, né, para os autônomos, né, sustentarem. Mas ainda que vem em votação, né, enquanto não for votado nada. A gente nem sabe ainda se o isolamento vai ser mantido ou não, né? Acredito que até a próxima semana a gente tem um anúncio aí governamental para ver se a gente mantém ou não. Acredito que se mantenha pelo menos por uma semana, ainda mais. Mas, enfim, esses alicerces que a gente aprende e o que a gente liga em Marx é que todos esses contextos do mercado, eles seguem uma lógica muito bem pré-estabelecida, né? E o Marx ele começa a identificar que o produto, por exemplo, quando a gente pensa nos restaurantes dentro do coronavírus, a comida, para ele, é mais do que uma comida, é um produto. E é isso que eu pergunto para vocês. O que é o produto na teoria de Marx? O que é que significa o produto? O que é que significa o capital? Me respondam. Para vocês, o que é o capital e o que é o produto? Capital é aquilo, é o recurso que ele vai ter para investir em algo. Por exemplo, pode ser dinheiro, pode ser uma terra que vai trocar em outra. É tudo aquilo que ele possa gerar lucro. O capital dá início no que pode gerar lucro. Certo. Quem mais? O que é que você acha? O produto Pode continuar, Geraldo. Pode continuar, desculpa. O fruto do trabalho. Perfeito. Quem mais? Marcelo, Aeldo. O que é que vocês... Para vocês, o que é produto, o que é capital? Vai, Marcelo. O produto. O que seria produto para Eu Marx? acho que o capital é o que agrega valor, né? Em alguma propriedade, seja ela uma propriedade, um terreno, uma coisa assim, ou um produto mesmo. Correto. Quem mais? Kelvin pode participar no chat também. Eu acho que produto Pode falar, Elton. eu acho que produto é algo que tem um valor, uma utilidade, algo que possa gerar renda, né? Capital. Eu acho que o próprio capital é algo que você aplica para
produzir, não é? Para gerar o produto. Sim, sim, sim. Inclusive, gente, vocês têm que ter noção que o capital, para Marx, ele é mais do que a questão da lucratividade em si. Ele é a representação de todas as relações sociais e individuais dentro da sociedade. Ele é a própria relação de trabalho. Estejam isso em mente, tá certo? O capital, para Marx, é literalmente a relação que molda a sociedade. Ele é mais do que a questão do lucro em si. Ele faz parte, sim, do lucro. E o produto também. O produto, ele é a materialização do capital. E ele coloca, Marx, que esse produto, esse capital, ele que vai dar o norteador para a formação social. Por isso que ele diz que as relações de trabalho, elas vão ser, se não, os grandes pilares para a formação da sociedade como a gente encara hoje em dia, por exemplo. Por isso, quando a gente vê, por exemplo, e isso é engraçado, né? Quantos de vocês, não sei se todos vocês mexem com a Bolsa de Valores, ou os pais de vocês, enfim, ou enfim, maridos, mulheres, se vocês já mexem com bolsa, e não dá uma sensação muito grande que as transações de mercado meio que dominam as nossas relações, e uma coisa meio que invisível, né? A gente não enxerga isso. A gente fala de Banco Central, bolsa de valores, são coisas que a gente não materializa, mas meio que são norteadoras para a nossa sociedade. Vocês não notam isso, gente? Eu, pelo menos, fico super intrigado com isso. Parece que são coisas meio que estão fora da nossa vivência material, mas meio que dominam as nossas relações sociais. O que é que vocês pensam disso? O que é que vocês acham sobre isso? Vocês não se intrigam com isso? Porque é como o Marx falou. Na verdade, você não tem um contexto trabalhista propriamente dito, material. Mas você vê que o mercado, que a roda do capital, ele está constantemente girando e constantemente pressionando que a gente siga um ordenamento produtivo, correto? Por exemplo, uma pessoa que não trabalha é bem vista na sociedade? Tem você... Uma pessoa que não trabalha? Sua ligação tá travando tanto aqui. Pronto, tá todo mundo travando? Eu tô escutando agora, de boa. Pronto. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Um cara... Tá caindo um pouco. 34 anos. Nunca trabalhou. Os pais deles vão ficar felizes? Não. Por quê? Assim, difícil. Hoje em dia é difícil esse conceito, porque tem famílias que as pessoas ficam até 30, 40 anos em casa e tá tranquilo, né? Mas, assim, diante da maturidade, do que a sociedade espera, acho que não muito. Sim, com certeza. Até porque o conceito de trabalho pra gente é um conceito muito capitalista, né? Você deu um exemplo muito legal do fenômeno do home office, né? Até nisso, a gente vai ter uma mudança muito ferrenha após o coronavírus, né? Antes do fenômeno coronavírus, com certeza, a grande maioria, se não as pessoas que trabalham com meio digital, etc., tinham uma dificuldade muito grande com os jornalistas, enfim. Os outros, nós, tínhamos uma dificuldade muito grande com home office. Muito. Porque a gente seguia um padrão capitalista de trabalhar. Até essa palavra trabalho, ela sofre diversas modificações no decorrer histórico, e é isso que ele vai dizer. E aí a gente vê que também esse fator histórico é muito importante para o que ele determina como o materialismo histórico dialético. O que seria para Marx o materialismo histórico dialético? Que a gente aprendeu? O que seria? Quem pode responder? Marcelo, Geraldo, Aeldo, o que é o materialismo histórico?
Alô, professor, poderia repetir? O que seria o materialismo Como para Marx? Materialismo. O que seria o materialismo histórico para Marx? E por que que ele é tão presente hoje em dia? Tá todo mundo em silêncio? Como assim ninguém sabe? Professor, é Opa. porque eu Acabou confesso de que ver. esse conceito, Hum. assim, eu não conheço muito bem esse conceito, né? Lembro, assim, vagamente sobre a questão, né, do vassalo. Tem aquela relação, né, do vassalo As lutas de com classe. a classe dominante, a classe dominante, e isso vai gerando a economia, né, uma certa exploração, mas ao mesmo tempo vai tendo, às vezes, essa luta de classe em que o vassalo ele vai precisando se rebelar para poder ter aquele mínimo sustentável, aquele mínimo. Mas, assim, eu confesso que eu ainda não aprofundei nesse tema, aí Não, para você está indo não pelo caminho falar super assim, certo. né, Está indo qualquer pelo coisa. caminho super certo. Quem mais? Geraldo, tu ia começar a falar, não falou? Você fez um paralelo. Não, eu também estou que nem a Águida. Eu já ouvi falar nessa ideia, mas eu nunca eu acredito que li seja todo. as transformações das relações durante a história, né? Literalmente Como isso. Pode falar, Marcelo, desculpe. Pode falar. pode falar. Mas é literalmente isso que tu falaste, que vocês todos falaram. O materialismo histórico dialético é outro conceito que vocês têm que ter em mente, é justamente isso, esse acúmulo de produtividade a partir dessas relações de trabalho entre as classes sociais. Ou seja, e a mudança desse materialismo histórico, a quebra desse materialismo histórico, através da luta de classe. E, gente, o importante que vocês têm que ter realmente... Eu lembro Pode falar, Marcelo. Eu lembro sobre uma coisa que eu tinha visto sobre Marx, que era uma tese, já era uma antítese, e elas formam uma tese diferente. Sim, é porque isso vai ter no slide 5 de vocês, quando vocês pegaram o negócio. Porque o que acontece? Para Marx, aí vamos com calma para a gente não se afogar aqui na maré. Para Marx, no pensamento marxista, você tem uma tese, um conceito, certo? Me acompanhe. Nessa tese, você vai ter uma antítese. O que é uma antítese? A contra-tese. Que você vai ter uma síntese, posteriormente, uma união. E aí você vai ter a estratificação, que vai ser justamente o contexto social capitalista, a luta de classes, que aí você vai ocasionar a mudança social através da luta de classes. Deu para entender? Me pergunto. Sim, sim. É justamente isso. Por isso que você vai ter essa rotação na tese do marxismo propriamente dito. Pessoal, vocês conseguem ver o paralelo que a gente está fazendo do pensamento marxista, da sociologia, até para o fenômeno coronavírus? Está muito claro isso para vocês? Sim, com certeza. Ótimo, porque é esse tipo de paralelo que eu quero que vocês façam na atividade dessa semana. Eu tinha colocado para sexta-feira, né? Mas eu estava me achando muito careta colocar tão em cima essa atividade, vocês não acham, não? Aí eu Como assim, professor? estava achando que estava muito perto para vocês me entregarem. Eu não quero isso. Ah, sim. Essa reflexão, né? E eu não quero, eu quero que vocês tenham tempo, mas eu quero que vocês utilizem mesmo essa quarentena para refletir. Então, eu vou aceitar essa atividade. Professor, Opa, pode falar. Oi, Geraldo. o senhor quer que a gente faça tipo uma paginazinha dizendo a relação entre Marx e a pandemia, é isso? Sim, isso. Os fichamentos, vou explicar. Os fichamentos, eles Só para deixar claro, Pronto. também era para falar do trabalho? Como? Não. Também era para falar sobre a relação
do Marx com o direito trabalhista, Isso. com essa questão da economia. Isso. Tudo junto, Vocês né? têm um artigo justamente para ler, para ver isso. Vamos lá. Os fichamentos que a gente estava abordando, eu vou cobrar, mas só quando a gente voltar para as aulas, que eu tenho tanta fé que a gente vai voltar, tá certo? Mas se vocês quiserem fazer, Tá bem. eu tenho total fé. O fichamento de marcas vocês podem ir fazendo, viu? Mas aí eu vou pedir só quando a gente voltar para as aulas físicas mesmo. Enfim, mas vocês já vão fazendo, tá certo? E aí vocês vão me entregando, porque o fichamento ele vale nota para a V1, né? Mas como a V1 foi suspensa, até a gente vai ver como é que se faz isso. E aí no decorrer que surgir de novo, eu começo a cobrar os fichamentos para a pontuação de vocês. Nessa atividade dessa semana, Professor, Opa, pode falar, pode perguntar. porque próxima semana é sociologia e pobreza, né? Isso, tô Próxima semana muito vai triste. fechar bem esse conteúdo. Muito E triste aí? porque eu queria ter dado essa temática no IPRED. O IPRED. Por isso, eu vou refletir como é que eu vou fazer isso próxima semana. Eu vou produzir um material novo esse final de semana. Eu não sei se porque a nossa terceira aula vai ser o fechamento de Marx, porque eu quero que na terça-feira, vamos lá, vamos falar várias coisas ao mesmo tempo. Na terça-feira, a gente vai abordar, eu quero que vocês façam nossa aula toda vai ser uma correlação, a gente vai fazer uma mega revisão entre Durkheim, Weber e Marx, certo? Do que a gente aprendeu aqui, eu quero vocês na ponta da língua, eu quero a interação de todo mundo, tá certo? E aí, na quinta-feira, eu vou decidir se a gente vai começar essa temática sociedade e pobreza ou a gente dá uma pulada e vai para outra temática de outro autor que está dentro da nossa grade curricular, tá certo? Porque eu gostaria muito de dar essa temática sociedade e pobreza, que tem tudo a ver com Marx, né? Dentro do IPRED. Mas se não for, eu penso em outra temática que a gente aborde dentro do IPRED, tá certo? E aí, vamos lá, voltando para a atividade. Eu quero que vocês me entreguem até domingo, tá bom? Geraldo, tu me perguntou se era uma página, né? Eu queria que vocês fizessem pelo menos uma página e meia, porque tem muitos conceitos aí que vocês podem abordar. Eu queria que vocês abordassem o conceito de mais-valia, o que tem a ver com o que a gente está vivenciando, essa diferenciação da lucratividade. Uma coisa que eu quero saber de vocês, todos vocês têm Instagram, gente? E a gente envia... Sim, eu tenho. Pronto. Eu quero... Por isso a gente envia pelo portal. Pronto, pode me dizer. Pode enviar para o portal ou para o meu e-mail, tanto faz. Mas é melhor pelo portal. Eu prefiro pelo portal porque pelo menos unifica. Eu tenho medo de perder que se vocês me mandarem para o meu e-mail. Pode ser? Eu não sei como é essa estrutura do envio do portal. É tranquilo para vocês? Ok. É tranquilo. Pois pronto, me envie para o portal que eu analiso ali mesmo. E aí eu quero debater. É por isso que eu quero receber até domingo, porque terça-feira eu quero debater as escritas. E a gente vai fazer uma coisa aqui bem sabática, viu? Na fogueira mesmo. Eu vou ler, vou estar aqui como contador lendo as respostas de vocês. Tá certo? E aí vai ser todo mundo na fogueira, bem Joana d'Arc mesmo. Deixa eu te falar para vocês. Todo mundo tem Instagram, né? Aqui. Eu queria pedir um favor para vocês. Batam foto, postem nos stories de vocês. Podem me marcar, viu? Eu sou o menos conectado, mas nesse caso eu tô achando super interessante. Batam foto. Por que isso que eu peço para vocês? Para vocês estimularem os colegas de vocês a participarem desses encontros. Tá certo? Posso contar com vocês sobre isso? Sim. Batam foto do computadorzinho das nossas reuniões, marquem nos stories, podem me marcar Farias Brito, etc., porque estimula os outros alunos. Eu menos utilizo esses processos de rede social, mas como esse coronavírus está mudando a gente, literalmente, né? Nunca me vi realmente tão digital influencer como estou hoje. Meu Deus do céu, literalmente, o pior pesadelo aconteceu. Mas é isso aí. A gente vai seguindo. E eu vou ver se eu coloco o endereço do meu Instagram no grupo para vocês me marcarem. Nem eu sei. Acho que a Renata sabe. Acho que a Renata sabe o meu Instagram. Acho que eu vou ver se eu coloco também. Vou ver o que eu faço aí para vocês me marcarem. E também, bom que a gente se fala também por outro viés. Mas, por favor, postem nos stories e vamos incentivar
bastante que cada mais alunos consigam falar. Beleza. Então, atividade até domingo, tá certo? Leiam o artigo, gente. Leiam o artigo. Não deixem de ler o artigo que está no portal sobre marxismo e direito trabalhista. Por favor, dentro isso para todos, viu, gente? Dentro desse exercício, eu quero que você faça as correlações de pensamentos de Marx com coronavírus e sociologia com direito trabalhista, que é justamente a área que vocês têm que abordar, fazer essa correlação, para realmente ser algo produtivo para vocês, tá certo? Outra coisa, revejam os vídeos. Terça-feira eu quero fazer a aula final de Marx, se é que isso é possível, porque a gente sempre vai retomar diversamente ele, mas eu quero fazer a correlação Emílio Durkheim, Weber, Marx e a leitura do que vocês escreveram, tá certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Pronto, pois pronto. Se dediquem, viu, gente? Hoje a gente... eu gostei muito, eu adoro ter esse contato com vocês. Eu acho que sociologia, filosofia e direito só se faz dessa forma, a gente dialogando. E eu peço, por favor, que na terça-feira vocês participem bastante, viu? Eu vou ler cada texto, eu vou estudar no domingo cada coisa que vocês escreverem e pontuar os pontos que mais me chamaram a atenção para esses pontos serem norteadores da nossa conversa de terça-feira e da nossa aula, tá certo? Não precisa, assim, né? Cada dia é uma caixinha de surpresa do que a gente está vivenciando na nossa sociedade, né? Ontem mesmo, enfim, a gente vivenciou várias coisas, enfim, acho que até terça-feira a gente tem muita coisa para o que falar. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, ou algum comentário, alguma temática que durante esses dias você acha que tem a ver com a nossa discussão aqui, coloque no grupo também. Eu acho legal, acho super positivo e instigante a gente para até não esquecer desses assuntos que estão surgindo diariamente, que estão relacionados ao que a gente está aprendendo na nossa disciplina. A gente está tendo, sim, vivenciamos uma coisa tristíssima, mas a gente está tendo uma grata experiência de literalmente vivenciar a sociologia dentro de um fenômeno sociológico. Particularmente, eu jamais imaginaria que a gente ia vivenciar isso, porque vocês estão vivenciando um fenômeno sociológico, literalmente, e que vai ecoar literalmente no direito propriamente dito, tá certo? Então, gente, fica combinado o texto para domingo, por favor, se dediquem, reflitam. Kelvia, deu para entender? Tu entraste hoje. Por favor, comenta no chat aí agora se deu para entender tudo do exercício até domingo. Você disse que não sabe se vai conseguir da terça-feira, não tem problema. Tente participar esses momentos. Mas se não eu vou estar sempre colocando material a todos vocês. Sempre é muito legal, porque eu adoro esse momento de interação com vocês. Eu não sei se vocês estão gostando também. Mas para mim está sendo... Eu tô gostando. Para mim está sendo muito bom, porque acaba que a gente troca o nosso pensamento. E eu acredito muito em educação através disso. Dessa troca de pensamento, sociologia se dá através disso, né? Dessa troca de relação propriamente dita. E eu quero que vocês entendam, gente, esse é o meu objetivo enquanto professor de vocês, que vocês consigam materializar o pensamento, seja de Durkheim, seja de Weber, seja de Marx, e materializar ele dentro do curso de vocês, para não ser uma coisa isolada, para que vocês não se tornem aqueles advogados em matérias fundamentais como a sociologia, antropologia, filosofia, e achar, ai, que coisa chata, meu Deus, não. Nunca pensem isso. Sem isso, vocês nunca conseguirão realmente fazer os processos que o direito se propõe a fazer, certo? Então, eu quero a todos que vocês consigam materializar o que a gente está aprendendo para dentro do curso do direito, para dentro da aplicabilidade, dentro da realidade de vocês, e que vocês modifiquem muito o olhar de vocês e vejam que o que esse cara, o Karl Marx, fez está tão presente, né, na atualidade, principalmente agora, é tão real, é tão vivo isso, e realmente é muito instigante para a gente elaborar diversos materiais dentro da disciplina. Esse texto, na verdade, que eu pedi para vocês elaborarem, é uma coisa que, desde que o fenômeno do coronavírus, foi a primeira coisa que eu queria que vocês falassem. Vocês acreditam? Estourou o coronavírus, eu pensei em vocês. Olha como vocês são importantes para mim. E aí, eu pensei logamente em vocês. Eu falei assim, caramba, eles têm que... Confiro. Vocês estão me ouvindo? Tô escutando. Assim,
O Zoom, eu uso com várias pessoas num grupo de turma, mas o professor nunca compartilhou nada por lá, sabe? Nunca Aham. mostrou nada, só aparece ele mesmo. Ah, não, Ele mas, nunca compartilhou a tela dele, não. não, mas eu gosto muito dessa interação. Eu gosto muito dessa interação com vocês, eu acho importante, até porque senão a gente não estaria fazendo Uhum. energia. Se ele compartilhar, já é perfeito, porque é a mesma coisa que aqui, só que com mais pessoas. Sim, com Uhum. certeza, com certeza. É muito importante essa interação entre todos nós, gente. Principalmente no momento agora. A gente só. Uma coisa que eu sempre conhecimento, é conhecimento, eu atinjo vocês e vocês me atingem, entende? Conhecimento só se dá através disso. Senão não é conhecimento. Senão é Quando igual. são poucas pessoas, o Hangouts é bom porque a qualidade é melhor, a qualidade da imagem é melhor, o Hangouts, mas para muita gente não dá. É verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos tentar ainda continuar com o Zoom, então. A gente tá com um problema muito sério de internet, né, na cidade, gente. Ei, Porque tá muita meu gente notebook tá acessando. descarregando, gente, eu vou sumir. Não, então, gente, ó, atividade para próximo domingo. Obrigado, obrigado pela presença de todo mundo, tá certo? Quero que vocês Valeu, professor. coloquem assuntos. Oi, Eldo. Ia perguntar alguma coisa? Não, só me despedindo. Tá ótimo. Gratidão, viu, gente? Coloque no grupo questionamentos, perguntas, conto com vocês e espero vocês na terça-feira. E bom final de semana, fiquem em paz, se cuidem, estudem, tá certo? E a gente vai continuar ativo. Marquem a gente, quem tiver Instagram, por favor, na aula de hoje, incentive seus colegas a participarem disso, tá bom? Peço a vocês, tá bom? Vou passar meu Instagram no nosso grupo, vamos se conectar mais ainda, tá certo? Gratidão e orgulho de vocês, viu, alunos? Obrigado. Meu prof, valeu. Valeu.